Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Isaías, capítulo 53. Glória a Jesus. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade. Depois agradecer ao Léo e ao pastor que me fez o convite. É uma honra representar o Senhor nesta noite, trazendo a palavra aos nossos irmãos. A partir do versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Aleluia. Deus seja louvado. Quando eu falei para a Tawane que eu ia estar trazendo a mensagem hoje, a primeira coisa que ela falou para mim foi: fala mais devagar, tá bom? Então eu vou tentar. Pastor, qualquer coisa eu dar uma tossida aqui para eu ver que eu estou indo muito rápido. Eu gostaria de estar trazendo uma saudação aos irmãos nesta noite, e o tema principal que eu quero trazer da mensagem é com respeito a Jesus. O sofrimento de Jesus como homem, porém a sua vitória como Deus. Em João capítulo 13, a palavra de Deus vai nos mostrar o relato de Jesus com os seus discípulos participando ali da última ceia. E naquele momento a palavra de Deus vai trazer o relato de Jesus ministrando a ceia e dizendo ali naquele momento de que haveria um dos 12 discípulos que haveria de o trair. Ele vai dizer a partir do versículo 21 do capítulo 13: Tendo dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Todos nós conhecemos as Sagradas Escrituras nesse texto. Jesus ele se entristece, porém ele sabia que aquele era um caminho que haveria de acontecer. E ali ele relata que um dos seus discípulos haveria de o trair porque deu espaço para que Satanás entrasse no seu coração. E assim também somos nós. A palavra de Deus vai dizer que para aquele que está de pé, vigie para que não caia. Assim Judas, sendo um dos discípulos, estando entre os 12, vivendo dia após dia com Jesus, de intimidade em intimidade com Jesus, apenas uma brecha que ele deu, o diabo tomou posse da vida dele, e ele teve o seu coração enfraquecido e sendo direcionado a cometer um ato que nós, como humanos, olhando como uma pessoa que vive tão perto de Jesus, pode chegar ao ponto de vendê-lo por 30 moedas. Como que um homem que parece, aos nossos olhos, está tão próximo de Jesus, ceder uma brecha que vai gerar uma morte do seu mestre. Então é muito fácil nós olharmos o exterior, nós olharmos para a pessoa por fora, mas o coração somente um conhece, e é Cristo. E naquele momento em que Judas nem tinha o traído ainda, ele já conhecia o seu coração. Então nós, os que estamos de pé, vigiemos para que não caiamos na tentação e não abrimos brecha para que o inimigo tome posse de nossas vidas. Eu vou estar correndo porque o ponto principal que eu quero trazer vai estar no final da mensagem. Porém, logo após esse texto de João capítulo 13, onde Jesus fala o relato ali de que Judas haveria de o trair, ele e os seus discípulos se retiram e ele vai ao Getsemane. E isso está escrito em Mateus capítulo 26, que a palavra de Deus vai dizer que Jesus se retira para o Getsemane. Naquele momento, Jesus ele pede para que os discípulos ficassem, para que ele fosse ao monte orar. E ali ele sobe ao monte e ora a Deus, pedindo para que Deus o livrasse daquilo que estava para acontecer.
E ali Deus não diz para ele que vai livrar, porque era necessário que Cristo vivesse, que Jesus vivesse aquilo. E naquele momento Jesus ora e desce pela primeira vez e vê Pedro e os discípulos dormindo. E ele questiona a Pedro, dizendo, na verdade ele sobe, ora e pede para que Deus, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aí Jesus desce e vê os seus discípulos e os acha dormindo, e diz para Pedro, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigie. E novamente Jesus sobe para orar, e novamente ele fala, meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. E ele voltou novamente e viu os seus discípulos adormecidos, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E neste momento eu faço uma aplicação para as nossas vidas nos nossos dias atuais. Quantas orações você ora ao Pai pedindo para que Ele te livre de algo, pedindo para que Ele abra alguma porta, e Ele não o faz naquele momento? Se Jesus, sendo Deus, pediu para que o Pai o livrasse de algo terrível, e mesmo assim Ele entendeu que era necessário que Ele passasse, quanto mais nós, quem vai dizer que nós, tudo aquilo que nós pedimos, o nosso Pai precisa entregar para nós? Sendo que Jesus, o Cristo, o Deus, sendo Deus, pediu e o Pai não o livrou daquela tentação. Então nós também precisamos entender que nas nossas vidas nós não temos o direito de obrigar a Cristo a fazer aquilo que nós pedimos, porque nem mesmo Jesus teve esse direito. E logo após essa terceira oração, Jesus desce, e aí o texto vai continuar dizendo que chega o momento de Judas trair Jesus. Todos conhecem que Judas, ele conversa com as pessoas que estavam perseguindo Jesus e diz, aquele com quem eu der um beijo, esse é o Cristo, e vocês o peguem. Então, os textos vai continuar dizendo, e aí vai dizer no versículo 49 de Mateus 26, e logo, aproximando-se de Jesus, disse-lhe, saúdo Rabi, e beijou-o. Então, aí naquele momento, a palavra de Deus vai dizer que a partir dali, que Judas indica quem é o Jesus, e a partir dali, eles pegam o Jesus para o levar para a prisão. Então, a partir dali, Jesus é preso. Todos nós lembramos da mensagem que Pedro chega, corta a orelha de um dos soldados ali que estavam prendendo a Jesus. E Jesus, sendo todo poderoso, ele questiona Pedro e diz, será que se eu quisesse, eu não invocaria meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos para me defender? Então ali a palavra de Deus vai cada vez cumprindo, que aquele era realmente o propósito da vinda de Jesus. Jesus estava passando por tudo aquilo, não era somente porque aquelas pessoas queriam prender Jesus, eles achavam que estavam ganhando, mas muito pelo contrário, era o propósito de Deus sendo cumprido através da vida de Jesus. Então em tudo nós vemos que independente se é na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, nós vemos que Cristo, independente de tudo, Ele está cumprindo o seu propósito. Pode parecer aos homens que aquilo é mal, como Pedro achou que aquilo era mal. Vendo Jesus sendo açoitado, Pedro tentou tomar as suas providências, mas nós não temos que tomar a frente daquilo que é um propósito de Deus para as nossas vidas. Se nós estamos passando por um momento de dificuldade, não devemos achar que nós devemos tomar a direção daquilo que Deus está fazendo. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos deleitar o nosso caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Você não consegue tomar a frente de uma dificuldade na sua vida e colocar as coisas como se você fosse capaz de solucionar. Entrega nas mãos do Senhor, confia nele, descansa, e Ele tudo fará. Confia que independente se o momento que você está passando parece que é o mais difícil da sua vida, entenda que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Independente de tudo, entenda que Deus está no controle da sua vida. Aleluia, é só confiar no Senhor. E aí logo após isso, Jesus é levado perante o sinédrio ali, para que eles questionassem o que eles deveriam fazer ou não com Jesus. E aqui eu acho muito interessante que eles trazem Jesus perante o rapaz que ia condenar Jesus. Porém, o que eles fazem? Eles prendem Jesus, chegam naquele momento e começam a questionar, tá bom, e agora, o que a gente vai fazer para condenar ele? Que pecado ele cometeu para que nós o condenássemos? O
que ele fez de ruim para a humanidade, para que a gente condene ele à pena de morte? E aí eles começam a questionar Jesus. A partir do versículo 57 começam os questionamentos. E a partir do versículo 62 vai dizer: e levantando um sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes te depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava em silêncio. Como é que eu me perdi aqui? O versículo está no versículo 63, né? Guardava em silêncio. Ai meu Deus, desculpa gente. Aqui. E extinto do sumo sacerdote, disse-lhes: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos de testemunha? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Eles ficavam a todo momento instigando Jesus para que ele dissesse realmente isso, porque ali naquele momento ninguém acreditava que ele era o verdadeiro Messias, ninguém acreditava que ele era o Filho de Deus enviado para que salvasse a humanidade. E eles só questionavam para quê? Para que Jesus confessasse que ele era o Cristo. Por quê? Para eles era a maior blasfêmia, porque eles não podiam acreditar que aquele homem vindo de Nazaré era o homem enviado de Deus. Então eles não podiam acreditar nisso. Então eles ficavam instigando ali Jesus para que ele fizesse isso. Então, a partir daquele momento, ele condena Jesus, dizendo que Jesus haveria de ser morto. Então, Jesus é apresentado a Pilatos no capítulo de número 27, a partir do versículo 11. E ali Pilatos, naquele momento que Jesus é apresentado perante ele começa a realmente, ele sente aquele peso na consciência, né, de o que eu vou fazer? Como que eu vou condenar este homem? Ele entendeu que aquele homem não tinha cometido pecado algum. Ele entendeu que não havia condenação nenhuma para que ele pudesse fazer aquele homem. E ele tenta de algumas formas livrar a Jesus daquela prova que ele estava passando. No versículo 11 vai dizer: e foi Jesus apresentado ao governador. E o governador o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu que o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Então ali ele começa a tentativa de livrar Jesus daquela prova que ele estava passando, daquela morte que ele haveria de passar. Então, e tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matassem Jesus. E disse-lhe Pilatos, e respondendo o governador disse-lhe: qual desses dois quereis que eu vos solte? E eu disse: e eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Aqui, irmãos, eu gostaria de trazer eu pesquisei algo sobre a crucificação, e a palavra e o Google me trouxe assim, que era uma das piores punições que uma pessoa podia sofrer. Ele era amarrado ou pregado. O castigado da crucificação buscava expor ou humilhar o condenado. Era uma morte reservada aos piores inimigos, para deixar claro que não queria ver ninguém cometendo o mesmo crime. Que crime Jesus cometeu para que ele passasse por isso? O crime de tentar salvar as pessoas? Qual é o crime que a pessoa tenta salvar a sua vida e você está sendo condenado à morte de crucificação? A pior das condenações que poderia cair sobre a sua vida.
E vai dizer: aplicava-se também a escravos estrangeiros, muito raramente a cidadãos romanos. Em muitos casos estava associado a traição, levantes militares, terrorismos, algum crime que teria levado a derramamento de sangue, ou seja, quando alguém era especialmente violento, também era punido com violência especial. É por isso que chama a atenção o fato de Jesus ter sido crucificado, pois não havia cometido nenhum crime. Eles tinham percebido um perigo em Jesus, já que o que representava mudou o mundo. O perigo que eles viam em Jesus era a salvação para a humanidade. A gente vê o diabo tomando posse de corações, onde as pessoas começam a colocar quem está no alto, direcionando a sua vida aos céus como errado. As pessoas veem hoje pessoas se levantando para pregar o evangelho, e vem mais pessoas atacar essa pessoa do que pessoas defender, porque hoje as pessoas estão com medo de defender o evangelho, com medo das consequências que podem causar a vida delas. O evangelho está sendo enfraquecido, mas não por falta de pessoas que pregam, mas sim por falta de pessoas que apoiam as pessoas que pregam. As pessoas estão se escondendo por medo de consequências no seu trabalho, por medo de consequências em suas faculdades, por medo de consequências no seu dia a dia. As pessoas não valorizam mais a presença, mas sim elas valorizam o presente que elas podem viver. É muito difícil você ver pessoas que realmente colocam a cara a tapa e entregam a mensagem que o Senhor manda, sem mudar alguma coisinha para que ninguém se sinta incomodado, para que ninguém se sinta ameaçado. As pessoas hoje estão mudando mensagem para alcançar corações fracos, que não conseguem entender a verdadeira mensagem, que é o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. As pessoas estão sendo confortadas simplesmente com mensagens que aliviam o seu ego, ou que aliviam o peso que está sobre as suas costas, de achar que não consegue fazer algo. Você realmente não consegue se não estiver aos pés do Senhor. Se o Senhor não for na sua vida, você realmente não vai conseguir conquistar grandes coisas que você almeja. Mas saiba que se o Senhor está na sua vida, ainda que você não conquiste, a presença do Senhor é muito mais valiosa do que tudo aquilo que você pode conquistar aqui na terra. Você pode estar almejando grandes coisas terrenas, mas o céu é muito mais valioso do que qualquer coisa que você possa almejar aqui na terra. Valorize a presença do Senhor, muito mais do que o presente que você pode ganhar dele. Valorize a presença. E Cristo, ele foi crucificado. Aqueles que não queriam que o mundo mudasse, não apenas tentaram acabar com ele, mas acabar de forma cruel, para deixar claro que a sua mensagem não deveria continuar. Existem pessoas nos dias de hoje que querem calar a igreja, não com crucificação, mas com lacração. Não colocando a verdade, mas querendo colocar a nossa verdade como mentira. E você vê que as pessoas que confrontam o evangelho, elas não confrontam com a verdade delas, mas elas confrontam questionando a nossa verdade. Eles não têm argumentos para querer mudar a nossa Bíblia, então eles tentam enfraquecer o nosso. E quando a gente não busca a palavra no Senhor, quando a gente não busca a resposta no Senhor, nós somos direcionados a nos enfraquecer e nos aquietar. E é isso que as pessoas buscam. Elas não buscam simplesmente colocar a verdade delas, mas elas buscam que a gente não tenha força para colocar a nossa verdade. Porém é muito mais fácil elas se encherem de Satanás do que a gente se encher de Deus para ter verdade, para ter firmeza para falar a palavra do Senhor. Então é muito mais necessário que nós busquemos a Deus para termos a resposta necessária no momento de angústia, do que simplesmente aceitar o que essas pessoas estão falando e achar que a salvação, você está salvo e pronto. Existem pessoas precisando de crentes fervorosos na presença do Senhor. Existem pessoas que necessitam de crentes transbordando da presença do Senhor, para que elas sejam impactadas à nossa volta. A nossa obrigação é levar o verdadeiro evangelho a todas as criaturas que estão aqui na terra. E o que você tem feito para que esta mensagem chegue aos corações dessas pessoas? Valorize a presença do Senhor e o preço que Ele pagou na cruz do Calvário, para que hoje você estivesse aqui. A cruz era muito mais pesada do que nós podemos imaginar. Eu não vou afirmar aqui com certeza concernente a isso, porque eu achei muito, mas eu
David, se souber a resposta. Eu fui pesquisar para saber o tamanho da cruz que Jesus carregou. E no Google falou que a cruz que Jesus carregou tinha mais de 100 quilos. Aí eu não sei se é verdade. Mas, de qualquer forma, você consegue imaginar uma pessoa carregando uma cruz, com uma coroa de espinho na sua cabeça, sendo chicoteado, com pregos nas suas costas, sendo açoitados e ainda tendo que carregar a sua cruz nas costas. Porém, em Isaías, no 53, no versículo 4, vai dizer que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E aqui entra a mensagem: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aqui, fora o peso da cruz, a palavra vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ou seja, aqui eu não falo do peso da cruz em forma física, mas eu falo de todos os nossos pecados sobre as costas de Jesus. Sem Ele ter cometido sequer um pecado, o pecado de cada um de nós aqui estava sobre suas costas. E aí entra a graça do Senhor para as nossas vidas, no qual Ele diz que a graça do Senhor é o favor imerecido. Você não merecia estar aqui. Valorize a presença do Senhor, valorize a oportunidade que você tem de estar aqui na casa do Senhor, porque você não merecia. É somente a graça que faz isso. A graça nos permite estar aqui hoje para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Por mais que nós muitas vezes não aceitamos o não de Deus para as nossas vidas, a graça dele faz com que nós mesmo assim continuemos firmes na presença do Senhor. Quantas vezes você já questionou em seu coração se vale a pena você servir a Cristo, sendo que você olha para fora e tem tanta gente vivendo algo extraordinário, olhando pelos nossos olhos físicos, pessoas conquistando grandes casas, pessoas conquistando grandes coisas terrenas, e você se questiona se realmente vale a pena servir a Deus, ou se você não, talvez não seria melhor você deixar a presença do Senhor e buscar de forma fácil como essas pessoas estão chegando até aqui. O questionamento é normal na vida do homem, porém quando a gente entende que a graça do Senhor, ao ser crucificado, concedendo a nós a oportunidade de andar em ruas de ouros, é muito mais valiosa do que conquistar casas terrenas. Você entender que a presença do Senhor é muito mais valiosa do que um carro do ano, você começa a valorizar a graça do Senhor, e você começa a entender que a misericórdia do Senhor começa quando você, tão pecador, quando você questiona tanto se vale a pena estar na presença do Senhor, a misericórdia dele trabalha em nós, e nós começamos a entender que mesmo nós merecendo castigos muito maiores do que aquilo, Jesus não coloca sobre nós, e a graça dele é muito maior sobre nossas vidas, e mesmo assim você continua questionando se vale a pena servir ao Senhor. Eu tenho certeza que vale a pena, porque o céu está reservado para cada um de nós. Quantos aqui acreditam que vale a pena servir ao Senhor? Quantos aqui acreditam que vale a pena você se colocar na posição de servo e entender que por mais que você tenha pouco aqui na terra, a presença do Senhor vale muito. A presença do Senhor é o que nos mantém de pé. A presença do Senhor é o que nos fortalece e faz nós chegarmos e alcançarmos o céu e viver uma glória eterna na presença do Senhor. Então ali, Jesus é levado à cruz, e as pessoas acham ali que o certo estava sendo feito ao libertar Barrabás e levar Jesus na cruz. Quando Jesus está sendo crucificado, as pessoas cuspem em seu rosto, as pessoas escandalizam a vida de Jesus e começam a colocar ele na parede. Ué, mas se tu é o Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo. Aí o ladrão da esquerda vai dizer: salva-te a ti mesmo, salva nós também. Porém, a palavra de Deus, ela é fiel e ela não mente. Cristo estava sendo crucificado porque havia um propósito para que nós estivéssemos aqui hoje, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. E ali Jesus é crucificado e morre. Na cruz, quando Jesus morre, Satanás pensou ter vencido. Satanás pensou que a morte haveria vencido naquele momento. Mas eu sinto lhe dizer a Satanás que no terceiro dia, Jesus venceu a morte. Foi passado 3 dias e o templo que eles achavam que tinha caído ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou.
E Satanás, quando ele achou que havia vencido, a palavra de Deus vai nos dizer, em 1 Coríntios, no capítulo de número... eu não marquei o versículo. Mas vai dizer que tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? A morte não prevaleceu com a vida de Jesus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E como ele ressuscitou, ele deu a oportunidade de nós, a igreja, também sermos ressuscitados no dia do Senhor, porque a palavra de Deus ela é fiel e cumpre, que aquele que morreu, ressuscitou e subiu aos céus, voltará para buscar eu, para buscar você, para buscar cada um de nós, para que nós moremos no céu, pela eternidade em eternidade. E a palavra de Deus vai dizer, em Apocalipse, no capítulo de número 21, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse, no capítulo de número 21, que há um lugar preparado para todos nós. E ali em Filipenses capítulo 3, no versículo... Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa cidade está nos céus. A nossa cidade está nos céus. Nós não somos daqui. Em Apocalipse capítulo de número 3, em Apocalipse capítulo de número 21, versículo 3, a palavra do Senhor vai dizer: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus e está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. Não se preocupe por aquilo que você está passando aqui na terra. Você pode ter perdido um familiar, você pode estar passando pela maior provação da sua vida. Há um céu preparado para cada um de nós, há um céu destinado para cada um de nós, onde não haverá morte, onde não haverá dor. Lá você vai ver aquela pessoa que você tanto amou e vai poder abraçar, dizendo que valeu a pena você esperar, porque grandes coisas estão preparadas para aquele que se manter firmes aqui na terra, glorificando, exaltando ao nome do Senhor, entregando a Ele o seu melhor. Vale a pena ser fiel, meu irmão. Vale a pena você entregar a sua vida, você rejeitar coisas terrenas. Vale a pena você rejeitar coisas que parecem ser legais, parecem ser boas aqui na terra, para que você alcance o céu, porque lá realmente nós teremos a verdadeira felicidade, onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá nada com que possa nos entristecer. Nós somente vamos adorar, engrandecer ao verdadeiro Deus, que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Neste momento eu gostaria de falar aos irmãos em Hebreus, no capítulo de número 11, versículo de número 10. Aqui nós adentramos de como será os céus. A palavra de Deus vai dizer: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Você imagina a casa mais bonita que você já viu aqui na terra? Você olhou e falou: cara, é impossível alguém ter dinheiro para ter uma casa dessa. Não tem como, é muita perfeição para uma casa terrena. E você para imaginar que foi um humano que desenhou, foi um humano que construiu, foi um humano que pintou, foi um humano que fez tudo aquelas coisas. E agora para imaginar o céu, onde o arquiteto é Cristo. Para imaginar o céu, onde o todo-poderoso Deus, que tudo que Ele faz é perfeito, está reservando para nós. Você não consegue ter dimensão de que a coisa mais bonita que você já viu aqui na terra vai ser nada, vai ser o rio Tietê perto do que Deus tem preparado para nós no céu.
Tudo aquilo que você acha que é legal, que é bonito aqui na terra, gente, não tem dimensão de você imaginar o quão diferente e maravilhoso vai ser o céu. Não tem como a gente mensurar como vai ser o céu. As medidas serão perfeitas. A palavra de Deus vai dizer que ela é milimetricamente calculada para que caiba todos os santos filhos de Deus. Não vai faltar espaço para nenhum de nós que se mantivermos firmes na presença do Senhor. Tem espaço para cada um de nós. E além de nós, todos os nossos antepassados que viveram uma vida em Cristo, todos nós caberemos lá, porque o arquiteto é perfeito. Não vai faltar nada no céu, porque Deus é perfeito e Ele fez tudo de acordo com a vontade dEle, com a soberania dEle, e é tudo perfeito. Não precisará de sol, porque a luz vai ser Cristo, gente. A luz vai ser o próprio Deus. Você consegue imaginar que um sol ilumina a terra inteira e haverá um Deus que nem de sol vai precisar, porque Ele iluminará os nossos caminhos? Ele será a nossa luz, Ele será o caminho para que sigamos. Nós não vamos precisar de nada que ilumine aquilo que está à nossa frente, porque Ele é a luz. Não haverá noite, não haverá treva, será 100% a luz resplandecente do nosso Deus. As ruas serão de ouro puro, constituídas também aquela cidade por 12 pedras preciosas. Tudo aquilo que você acha que é valioso será pisado por nós no céu. Tudo aquilo que você acha que vale muito aqui na terra, você pisará em cima, porque lá no céu não vale nada. A única coisa que vale é a presença do Senhor, é a graça do Senhor para as nossas vidas. Valorize a presença do Senhor. Não deixe para entender que o que mais vale a pena aqui nas nossas vidas vai ser somente no céu, que é a presença do Senhor. Pare de valorizar as coisas terrenas e valorize a presença de Deus. Pare de valorizar aquilo que você acha que é legal, que vale muito aqui na terra. Valorize aquilo que é eterno. Deleite tempo sobre aquilo que é eterno. Separe o seu tempo com Deus para que você tenha a sua vida edificada. Não adianta você trabalhar 20 horas por dia. O resultado vai ser o mesmo se você não tiver a Cristo. Tudo aqui nessa terra, tudo que você conquistar terreno, vai ficar para trás. Mas a presença do Senhor é o que vai te levar ao céu e vai te conceder a oportunidade de viver a eternidade feliz e não dias de felicidade. Você pode conquistar muitas coisas, você pode estar no dia mais feliz da sua vida, o dia mau vai chegar. Independente, você pode achar que você está na melhor fase, que você está rico, que você está conquistando todas as coisas que você almejava, o dia mau vai chegar. E onde você vai buscar? Se a presença do Senhor não estiver em você, você pode ter tudo terrenamente, você sempre vai sentir falta de algo. Nada te completa se não tiver a presença do Senhor. Vai sempre faltar um pedaço de você, algo que você vai questionar. O que está faltando para que eu seja realmente feliz? Enquanto pessoas que vai viver a sua vida inteira pagando aluguel, recebendo cesta básica, ela não vai sentir falta de nada. Porque a presença do Senhor, ela já entendeu que é muito mais valiosa do que coisas terrenas. Pode ter pessoas que você olha e fala: nossa, eu estou tão melhor que aquela pessoa, mas parece que eu estou triste, aquela pessoa está sempre feliz, sorrindo, sorridente. Meu irmão, é só a presença do Senhor que faz isso. É só o Espírito Santo que traz a tranquilidade e a paz para o coração dessa pessoa, de saber que o pão de amanhã, o pão de cada dia, o Senhor vai prover no dia. O Senhor vai prover no dia. Como eu já ouvi muitas mensagens que a palavra do Senhor vai dizer do maná, que Jesus enviava o maná todos os dias e pedia para que eles não guardassem para outro dia. Por quê? A palavra do Senhor Jesus, o próprio Deus, Ele sabia que se guardassem o de hoje, amanhã eles não voltariam a buscar o Senhor. Se hoje eles guardassem o que eles teriam de mantimento amanhã, para que eu vou buscar Deus se eu já tenho o que eu precisava ter hoje? Então o Senhor muitas vezes Ele faz você padecer necessidade, para que você o busque e entenda que quem vai prover o pão de cada dia é Ele. Você não pode tomar a frente de nada. O pão de cada dia, quem vai prover para você é somente o Senhor, o Cristo. Não se preocupe com o que você vai ter que fazer amanhã, mas valorize a presença do que você pode receber hoje, que é a presença do Senhor. Busque a intimidade com Cristo. Valorize os momentos de intimidade com Cristo, para que no dia mau você tenha a quem recorrer.
Valorize pessoas que te levam para perto de Cristo. Valorize as pessoas que buscam levar o Cristo para a sua vida, e não aquelas pessoas que buscam levar o mantimento para a sua vida, mas sim a palavra do Senhor em todos os dias. Lá possuirá 12 portas que simbolizam as 12 tribos de Israel. O muro da cidade será de jaspe. Aqui nós vemos quão valiosa vai ser ao nosso olhar, né? Eu acho que Cristo aqui ele só dá esses detalhes para que a gente entenda que nada que a gente acha que vale a pena, que vale o valor, na presença do Senhor é simplesmente o que você vai pisar, o que você vai olhar, mas a presença do Senhor é o mais valioso para as nossas vidas. Lá possui 12 fundamentos, cujos estes representam os 12 apóstolos. E a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 21, vai dizer: e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Não há como explicar essa cidade. Você não consegue dimensionar o tamanho desta cidade. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reinos da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro de água da vida, clara como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma das suas outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, o Rei dos Reis, o Cristo poderoso. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz, nem do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. É o que tem preparado para todos nós. O Rei dos Reis está nos aguardando. Ele tem morada para cada um de nós. Ele tem um dia bom para cada um de nós. Valorize a presença, deleite a sua vida nos caminhos do Senhor, porque o céu está preparado para cada um de nós. Amém?